Olá pessoal, tudo bem? Sou Marcos Amaro e hoje nós vamos falar sobre o nosso primeiro diário de leitura em relação à obra que nós estamos lendo do projeto Lendo Literatura Brasileira, e eu estou falando desse livro maravilhoso, Gabriela Cravo e Canela, do Jorge Amado. Eu peço desculpas para vocês por ter demorado tanto, eu coloquei as datas lá no box de informações, mas infelizmente estou passando por uma gripe, uma fase muito difícil. E também peço desculpas caso eu tenha que tossir aqui. Infelizmente, eu fui obrigado a gravar este vídeo porque estamos muito atrasados e eu não posso deixar essa leitura passar, porque ela é muito importante. Então, eu espero que vocês compreendam. Se eu tiver que dar uma parada ou qualquer coisa, eu faço os cortes, porque ninguém merece ficar ouvindo a tosse do outro. Agora vamos ao que interessa, que é a abordagem desta obra maravilhosa. Eu vou falar do primeiro capítulo, mas antes eu quero dizer para vocês que nós temos aqui um livro que aborda a política de uma forma muito forte, muito grande, e nós precisamos muito ler esta obra porque ela simplesmente faz com que nós nos coloquemos diante deste momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil, que é um momento de política, um momento de mudança, um momento de renovação, em que as pessoas precisam se conscientizar de tudo isso, saber dividir o certo do errado, ter a sua opinião, não se colocar em cima do muro, porque isso é muito complicado, e saber respeitar a escolha do outro. Não é porque nós escolhemos o candidato X ou o candidato Y que iremos torcer contra o outro que ganhou e que está tentando fazer alguma coisa. Precisamos acreditar que haverá mudança e nós estaremos atentos aos acontecimentos para que possamos usar da democracia para fazer as nossas advertências e buscar o melhor para o nosso país. Agora, pensando nesta obra, eu quero dizer para você que, como leitor, não dá para fugir desse momento de conhecimento. O leitor não precisa ler o livro só por ler, só por prazer. Eu já falei para vocês aqui em outros vídeos, nós precisamos nos posicionar, nos colocar e buscar o aprendizado dentro da obra. E todos os livros, em especial a literatura brasileira, vêm de uma escola literária que é de extrema importância para as nossas vidas. Não dá para ler o livro, saber da história da Gabriela e etc e tal, sem viver aquele momento que está apresentando aqui, um momento político e a escola literária. Por que esse livro ele foi escrito? Existe algum momento em especial para que isso tenha acontecido? Sim, claro, gente. Desculpas. Este livro ele foi publicado no ano de 1958 e todo o seu enredo aconteceu ali na cidade de Ilhéus, lá na Bahia, né, no estado de Salvador, num espaço e num tempo em que nós precisamos conhecer. E qual que era o espaço? A cidade de Ilhéus. E qual que era o tempo? Em que momento aconteceu essa história, todo esse enredo? No ano de 1925. E isso é muito importante para que a gente coloque ali a nossa visão de mundo. Puxa, hoje eu estou no ano de 2018, já no século 21, e esse livro é lá do século 20. Nossa, deve ter mudado muita coisa. Sim, claro, mudou muita coisa. E qual a escola literária que esse livro pertence? Nós sabemos que todas as obras brasileiras têm, elas compreendem aí, elas fazem parte de uma escola literária. E este livro aqui não é diferente. Ele faz parte da segunda fase do modernismo. E isso é muito interessante porque esta fase ela compreende entre os anos de 1930 a 1945. E isso faz com que a gente se coloque. A obra ela foi escrita no ano de 1925, porque toda a história se passa nesse período. Isso é muito importante para que a gente desenvolva melhor todo esse aprendizado, e algo que não pode deixar de fugir da sua leitura é saber algumas características deste movimento, e eu vou citar para vocês. E a primeira delas, e que é de extrema importância, é que vai compreender aí uma realidade social, cultural e econômica, e nós vamos encontrar aqui. A segunda, gente, é a valorização da cultura brasileira. Isso é de extrema
importância. E a terceira, que você não pode esquecer, é que vai abordar uma temática cotidiana e também vai ter aí a questão da linguagem coloquial, como eles falam, como eles se expressam. Nós vamos encontrar termos aqui que talvez você não conheça. Eu conheço porque sou nordestino, tenho uma facilidade com esse linguajar. E a questão do cotidiano, gente, aquele modo, aquela forma como eles vivem, tudo isso estará inserido aqui em muitos outros. E se você não faz esta pesquisa, não busca o aprendizado dentro desta obra, a sua leitura vai ficar como leitura de momento, só por prazer. Não que isso seja ruim, muito pelo contrário, sou totalmente a favor. Mas no momento em que estamos, precisamos conhecer mais, em especial, né, gente? Nesse período que estamos vivendo aqui no Brasil, e buscar todas as informações em relação ao contexto histórico e transformar isso em algo muito vivo. Nós estamos passando por momentos muito difíceis aqui no Brasil e muitas pessoas estão perdendo amigos, discutindo, mas ninguém busca uma forma inteligente de abordagem, de conhecimento, de entendimento. Precisamos dividir informações, buscar os pontos positivos e negativos, sem menosprezar as pessoas. Todos nós somos humanos, erramos e acertamos e precisamos juntar os acertos. E isso é muito importante. E uma outra coisa muito interessante que eu acabei esquecendo de falar para vocês é que esta obra ela é narrada em terceira pessoa. Que é aquele narrador. Você sabe o que é o narrador em terceira pessoa? Eu sei. É aquele que tudo vê e tudo ouve. Então, eu gosto muito de ler livros em terceira pessoa porque você consegue descobrir o que o outro está pensando. Isso facilita demais. Às vezes nos confunde, mas é muito interessante também. E essa é uma característica de um narrador em terceira pessoa. E nós vamos vivenciar todo este momento lendo este livro em terceira pessoa, com todas as características e escola literária que eu apresentei para vocês. Espero que vocês gostem, porém, nós precisamos compreender uma outra coisa que é muito marcante. Não dá para ler essa história e passar por esses pontos sem dizer que eles são importantes, sem dizer que eles são necessários. E eu estou falando de algumas personagens que chamaram muita atenção aqui dentro dessa história e que sem elas nada acontecerá. Algumas ficaram aí no segundo plano, mas estas são muito importantes. E a primeira delas eu vou falar do nosso querido Nassib, é o nosso árabe. Ele é o dono do Bar Vesúvio, recebe muitos clientes, em especial a galerinha lá da política, porque eles vão lá para bater um papo e a vida do Nassib está lá maravilhosa, vendendo a sua comidinha com a sua empregada Filomena maravilhosa, que é a melhor da cidade. E essa boa vida que ele tinha saiu assim num piscar de olhos, tudo virou de cabeça para baixo, porque Nassib descobriu que a Filomena ia morar com o filho e foi embora. Ela viajou, falou para ele: ó, estou indo embora, vou morar com meu filho e preciso partir. Nossa, e Nassib ficou enlouquecido porque ele tinha um jantar aí marcado para 30 pessoas, era um jantar em comemoração a alguma obra muito importante dentro da cidade. E ele saiu, gente, pela cidade, pela redondeza, em busca de uma empregada de ponta, que nem a Filomena, né? A Filomena era uma mãe para ele, era uma esposa, ela era tudo ao mesmo tempo e perfeita na cozinha. Mas infelizmente Nassib não conseguiu encontrar e foi buscar aquelas que ele tanto temia, porque elas cobravam muito alto o valor do seu trabalho. E naquela cidade, né, gente, onde o cacau era o poder, era a riqueza, elas tinham que cobrar mesmo, porque as pessoas ganhavam muito dinheiro. E Nassib não queria pagar de forma nenhuma, foi obrigado a contratar as irmãs dos reis. E ele, mesmo com elas fazendo todo esse trabalho, andava muito triste e saiu em busca dessa empregada dos seus sonhos, maravilhosa, mas não foi fácil. E nós vamos descobrir aí no decorrer da história se ele realmente conseguiu uma empregada de qualidade, que nem a nossa querida Filomena, ou se foi obrigado a ficar com as irmãs dos reis. E isso para que você possa descobrir, ou assistindo a estes vídeos que nós trazemos, eu espero, toda semana,
ou fazendo a leitura conosco. Eu espero que você venha participar, porque ainda dá tempo, viu, gente? E agora vamos para o segundo ponto, que é muito marcante. Este nome que eu vou falar agora vai trazer muita alegria para Ilhéus, mas também muitos conflitos, muitos problemas. Eu estou falando do Mundinho Falcão. Mundinho Falcão foi um rapaz que chegou lá em Ilhéus. Ele era do Rio de Janeiro, a família dele era muito rica, mas ele não queria depender da família dele. Ela vivia do café, né, a colheita de café, e ele queria viver do seu próprio trabalho e construiu a sua vida lá em Ilhéus como exportador. Mas como que ele chega? Ele chega num navio encalhado ali em Ilhéus, porque Ilhéus não tinha um porto, Ilhéus tinha uma barra e tudo que passava por Ilhéus tinha que ficar ali. Só depois é que chegaria até Salvador por um outro ponto. E isso dificultava muito a vida daquelas pessoas. Inclusive, eles perdiam muito dinheiro e pagavam muito caro por conta esse desvio, essa falta de um porto ali. E Mundinho Falcão chegou na cidade, trouxe muitas novidades, ele fez com que o povo vivesse uma vida diferente, uma vida de renovação, gente, porque política é renovação, é sair do velho e seguir para o novo, e seguir com inteligência. Mas é óbvio que na política tudo tem conflito e não foi diferente. Mundinho Falcão teve de enfrentar aí alguns conflitos, mas com todas as mudanças, com todas as coisas modernas que ele trouxe para a cidade de Ilhéus, as pessoas foram ficando muito satisfeitas. Porém, quando nós tratamos da questão psicológica, dessa mudança de você sair do simples para o moderno, para o requintado, você precisa também não só trabalhar a questão física, você precisa trabalhar a sua parte psicológica, o seu mental. Como que elas conviveram com tudo isso? Difícil, viu, gente? Porque elas não conseguiam se adequar desculpa, elas não conseguiam se adequar a este momento. Elas mudaram completamente a sua postura financeira, porém, elas viviam ainda como se não tivessem nada. É como se você enviasse aí para uma cidade que não tinha nada a construção de um metrô. Eles não tinham TV, eles não tinham nada de novo, e você manda um metrô. Puxa vida, que coisa diferente, né? Aí a cidade gostou dessa mudança toda, mas não estava preparada para esse momento. E nós vamos descobrir se eles realmente evoluíram ou não. Mas que fique bem claro, Mundinho Falcão foi o pivô de toda esta mudança. Ele realmente fez a diferença. E agora, meus queridos, eu vou trazer para vocês aquele momento de dificuldade que o nosso Mundinho Falcão, o homem da modernidade, o exportador que queria a renovação daquela cidade, será que ele era muito bom? Ele era um homem de bem? Ou será que tudo aquilo era porque ele estava preocupado em crescer financeiramente também, ser reconhecido? Ele trouxe muitas mudanças, sim. E ele sabia que iria entrar em conflito com um homem muito importante naquela cidade que se chamava Coronel Ramiro Bastos. E aí entra a política, porque lá naquela época era muito forte o coronel mandar na cidade. E o Coronel Ramiro Bastos, ele era o dono da cidade. Tudo passava por ele. Ele tinha uma amizade, um relacionamento com o governador lá de Salvador muito influente, assim, uma amizade muito grande. Ele tinha uma influência muito grande. E tudo o que ele precisava, ele conversava, ele solicitava para o governador, porque eles tinham lá as suas trocas, né, as suas parcerias, e um defendia o outro por conta de coisas da família, sabe? O emprego de um, eu emprego meu filho aí, você emprega o meu filho lá, sabe essa troca? Essa coisa aí que é extremamente limpa, que não há sujeira nenhuma e que nós vivemos até hoje. Não é mesmo, gente? São tantos problemas que nós enfrentamos. Será que eles ficaram só lá no passado? Não, acho que não. Precisamos discutir tudo isso. E esta postura de Ramiro Bastos foi confrontada com a chegada do nosso querido Mundinho Falcão. Por quê? Porque Mundinho Falcão, ele veio com tudo, gente. Ele foi transformando a cidade de Ilhéus. Ele mostrou para aquelas pessoas que
era interessante um transporte, era interessante um porto, era interessante um monte de coisas. E ele prometeu para a cidade buscar, ou melhor, trazer um engenheiro para construção, ou melhor, destruição da barra e construção de um porto, facilitando aí o acesso a outros estados, até mesmo a outros países, porque isso facilitaria demais o trabalho do pessoal lá de Ilhéus e em questões financeiras eles iriam economizar e muito. E as pessoas ficaram muito felizes. Quem não fica, não é, gente? Com toda essa novidade, os coronéis querendo ficar ricos e mais ricos, porque eles se preocupavam demais com a questão da riqueza, do bem-estar social e financeiro, e a questão cultural, onde que fica, não é mesmo? Então, ele trouxe todos esses problemas e foi buscar esse engenheiro, e a cidade virou aí um tumulto. Aí o nosso querido coronel Ramiro Bastos também teve aí o seu contato. Ele foi buscar lá informações com o governador, foi questionar, enquanto que Mudinho Falcão tinha aí os seus influentes, né, os seus contatos de influência com deputados e até mesmo com presidentes. Nós ainda estamos falando do primeiro capítulo, e no primeiro capítulo nós estamos lidando apenas com os conflitos e interessados demais em saber a conclusão de todos esses atos, de todos esses fatos, porque eles são muito importantes para a nossa aprendizagem como homens, como seres humanos, como políticos que somos, porque esta obra, ela de forma um ato político, né? Ela é extremamente política, ela aborda a política, ela vai buscar o coronel, sabe? Não sei se vocês lembram da época do voto de Cabresto, né? E esse coronel, ele comandava a cidade, as pessoas seguiam tudo o que ele ditava, todas estas regras. E com a mudança, né? Com o novo, com a chegada de Mudinho Falcão, aí as coisas mudaram e as pessoas começaram a passar para o lado de lá. E aí ficaram divididos e a coisa virou aquilo que vocês vão descobrir no segundo capítulo, que é muito interessante. Gente, agora nós vamos parar um pouquinho para refletir sobre este ponto. Este ponto é muito importante. Inclusive aconteceu algo, e em especial num time que eu torço e amo de paixão, que é o São Paulo. Eu acredito que vocês assistiram aí pela TV, uma morte, né? Muito fria, muito cruel. Só que nesse caso, o marido mata o amante. Ou será que foi amante? Ou será que foi só uma brincadeira sem graça? Não vou ficar aqui nesse assunto porque não é o foco. Eu quero chegar no ponto da obra. A obra literária aborda os coronéis. E os coronéis, com as leis deles, né? Aquela cidade de Ilhéus não era diferente, ela tinha a sua própria lei. Tudo era permitido até certo ponto. Agora, quando se tratava de traição, nada era permitido. A única lei, gente, era derramar o sangue. E olha o que aconteceu. Tinha um rapaz, um dentista muito inteligente, muito querido na cidade, de nome Osmundo, e ele se engraçou para a Sinhazinha. Sinhazinha, uma moça muito bonita, só que casada, e ela era esposa de um coronel. E o nosso querido tinha um nome muito especial, Jesuíno Mendonça. Olha o nome desse cara, gente. O próprio nome já assusta, né? E olha o que aconteceu. Jesuíno Mendonça pegou os dois no ato. E ele simplesmente, matou os dois. Gente, isso foi muito louco, porque a cidade deixou todos os outros pontos, todos os outros assuntos, todas as outras conversas, as histórias, tudo que era importante foi esquecido para eles viverem esse momento. Era muito sangue, era muito isso, era muito aquilo. Tá, legal. Isso aconteceria lá na minha cidade também. Aqui em São Paulo a gente sofre muito quando isso acontece. Eles batem na mesma tecla o dia inteiro na televisão. Mas tem algo muito interessante aí que eu não consigo administrar. Vocês acreditam que eles acharam que o
Coronel Jesuíno Mendonça estava correto. Ele tinha que honrar as calças que vestia, porque ele era macho. E macho tem que fazer isso mesmo. Não pode deixar a sua esposa colocar galhos em sua cabeça. Imagina, corno, coronel corno. Não, ele tem que matar os dois sim e tá tudo certo. Gente, isso não pode acontecer. Está tudo errado. Não é porque você cometeu um erro desses, gravíssimo, eu estou de acordo, que você precisa perder a vida por conta disso. Infelizmente, é um pensamento muito retrógrado e eu sou totalmente contra. Mas não, lá na cidade eles aceitaram e tinha que ser absolvido porque ele cometeu aí um crime para limpar a sua honra de homem. E mulher não, mulher tinha que ficar em casa, cuidando da cozinha, cuidando das roupas do marido e mais nada. E nós vamos aprender isso no decorrer de toda essa história. Eu lembrei muito dos contos da Clarice Lispector, que ela sempre fala dessa situação, né? Da mulher ter que cuidar do marido, da mulher ser uma máquina, um robô nas mãos deles. E isso é muito ruim. Mas infelizmente, gente, eu já vou dar a minha opinião, ainda acontece. E muitas mulheres aceitam isso no século XXI. Mas e você, o que acha de tudo isso? Acha isso normal? Isso ainda acontece lá no interior? Lá no Nordeste, lá no sertão? Ainda existem os coronéis? Claro, com certeza existem. E nós precisamos assistir essas tragédias. Mas eu quero saber a sua opinião sobre isso. E aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro? E nesse mundo moderno em que nós vivemos, será que tudo está em paz? Está tudo certinho? Esse é o questionamento que eu deixo para vocês, porque vale a pena refletir. Estamos falando de quê, gente? De política. Não dá para fugir. Esse livro é incrível. Parece até uma coincidência, né? Esse momento que nós estamos passando aqui no Brasil, as pessoas não conseguem respeitar as diferenças, as escolhas, estão sempre torcendo contra. É complicado. E se posicionar diante da política não é algo muito fácil, porque todo mundo acha que você votou no fulano ou no cicrano. Eu sou cristão e eu vejo que os cristãos estão sendo, alguns, né, criticados por terem votado no candidato X ou no candidato Y. Eu deixei lá no Facebook uma postura minha em relação à política. Eu tenho o meu direito, existe a democracia para isso. Eu fiz uma escolha dentro do que eu sigo como homem, como postura, mas infelizmente o que veio para o segundo turno não era o que eu queria, o que eu sonhava para o Brasil. Eu fui obrigado a decidir entre uma coisa e outra, fui mesclando, né? Fui organizando pontos que são importantes para poder enfrentar um ano de 2019 com uma presidência tranquila, porém com ressalvas. Mas eu não estou torcendo contra ninguém e respeito a opinião de todos os outros. Eu quero que vocês compreendam. Nós precisamos acertar, mas nós não acertamos se nós não erramos. Infelizmente, na política, nós sempre achamos que acertamos e talvez erramos completamente. E eu lembro da época lá do Fernando Collor de Mello, que todo mundo acreditava demais nele e deu tudo aquilo, gente, foi tudo errado. E é impressionante. Então, assim, nós precisamos ler mais, ler muito mais e ler de forma diferente, de forma a administrar o teu pensamento, buscar aquelas informações para os dias atuais. Os roubos acontecem desde o passado. Isso é muito normal e muito comum aqui no Brasil. As pessoas gostam de fazer isso, não é mesmo? Então, o que eu deixo aqui é a questão da consciência. Precisamos nos conscientizar e também respeitar o outro, né? Eu, graças a Deus, não discuti com ninguém. Algumas pessoas fizeram alguns comentários em relação a mim, achando que eu era de partido X ou de partido Y, mas aí eu acabei deixando outros comentários esclarecendo esses pontos, mas de verdade eu achei até desnecessário, acho que nem deveria ter feito isso, porque eu não gosto de discussões
que não são saudáveis. Eu gosto de política, sim, claro. Eu conversei muito com os meus amigos e eles votavam em fulano e os outros em cicrano. Os pontos eram muito bem abordados, a gente tentando se entender, tentando se compreender, mas nenhuma discussão de um bater no outro, você é burro, você é idiota, não, gente, de forma nenhuma. E isso aqui, ó, ensina muito. Esse livro aqui é muito importante para a nossa vida. Então, faça a leitura desse livro, ainda dá tempo, tá bom? E agora, gente, vamos para aquele ponto maravilhoso, aquele esperado, aquele sonhado por todos, que é a nossa querida Gabriela Cravo e Canela, a mulher mais linda, mais sensual, mais esperta, aquela que tomou conta da cidade. E, professor, eu escolhi esse livro, mas infelizmente não estou gostando. Tá muito chato. Eu procurei Gabriela em todos os cantos da cidade de Ilhéus. Esse enredo aí não apresenta a Gabriela. Cadê ela? Onde que ela está, professor? Será que ela não vai aparecer? A novela é tão diferente. Ah, não tô gostando não. É, meu querido, eu tenho que dizer uma coisa para você. Infelizmente, Gabriela não vai aparecer aqui no primeiro capítulo do jeito que você espera, do jeito que eu esperei. Mas em nenhum momento a história ficou chata ou cansativa, muito pelo contrário. Eu não queria parar de ler. Você vai encontrar a Gabriela assim, lá no finalzinho, lá na última página. Sabe por quê? Porque Gabriela fez o que eu fiz. Eu fugi lá do sertão. E eu não morava, de fato, no sertão. O meu sertão, ele era escasso, sim, de trabalho, de uma vida de qualidade, de vários pontos. Eu queria me renovar, eu queria conhecer o mundo de Mundinho Falcão. E aí eu vim para São Paulo aos 18 anos de idade, os meus primos que me trouxeram, e eu estudei, e na verdade eu já vim para cá com o ensino médio completo, e eu estudei aqui, eu trabalhei, eu me formei, eu cresci, eu tinha sonhos e ainda tenho muitos sonhos. Quem não tem sonhos, não é mesmo? Gabriela também tinha. Ela saiu do sertão com o Negro Fagundes e o seu tio. O Negro Fagundes era um rapaz apaixonado pela Gabriela. E além dessas pessoas, tinha aí um grupinho de retirantes, né, que vieram para melhorar, porque eles sabiam das notícias do cacau, como eu sabia também que São Paulo era uma cidade maravilhosa, que eu ia encontrar o emprego dos sonhos, que eu ia ficar rico. E, na verdade, eu não fiquei rico não, viu, gente? Porém, consegui muitas coisas bacanas e estou dividindo isso com vocês. Olha que bacana, dividir a minha história, sabe? Todo o meu aprendizado, comparar com Gabriela Cravo e Canela é muito bacana, né? E dentro desse enredo, desse espaço, Gabriela, ela tinha aí esses sonhos, e o Negro Fagundes também. Ele adorava plantar, ele queria chegar em Ilhéus e comprar terras e ficar rico também, mas ele queria casar com Gabriela. E ele sabia que ela não era uma mulher para casar, que a Gabriela, ela se relacionava com ele durante esse trajeto, eles tiveram ali alguns momentos de muita intimidade, mas quando acabava é como se nada tivesse acontecido. Para ela era muito normal. Ela já era uma garota moderna, sem saber. Ela vivia uma vida diferente, ela era a dona do seu próprio nariz. Desculpa, gente. E aí, no caminho, o tio de Gabriela já estava debilitado, ele tinha uma tosse muito forte, inclusive eu estou me cuidando, viu, gente? Pelo amor de Deus. Ele tinha uma tosse muito forte e durante esse trajeto, passando fome, sede, etc e tal, ele acabou ficando mais debilitado ainda. Ele tinha aquela tosse, a tísica, né? E infelizmente ficou pelo caminho. Ele faleceu e Gabriela foi obrigada a prosseguir com os seus amigos. E o Negro Fagundes junto dela, porque ele era apaixonado por Gabriela. E ali eles discutiram, fizeram alguns questionamentos sobre a sua nova vida, o que ela queria para a vida dela. E Gabriela deixou bem claro que ela queria mesmo era trabalhar, ganhar dinheiro e ser feliz, né? Viver a vida dela, que ela não queria se envolver com um homem, casar. E ele ficou um pouco chateado, mas acabou aceitando. E aí, depois de todo esse bate-papo, essa conversa aí não muito agradável para o Negro Fagundes, e Gabriela não deu muita atenção, eles seguiram lá para o mercado dos escravos, era onde tudo acontecia, e lá eles estavam sonhando em conseguir um emprego. E, gente,
nós precisamos prosseguir para o segundo capítulo, porque a história vai se desenrolar e vai ser muito bacana. A partir daí eu prometo para você, não tem como não enlouquecer. Este livro é simplesmente mágico. E tem o quê? Política. É o foco, gente. É o foco principal. Mas eu gostaria muito que você deixasse aqui, ó, nos comentários, a sua opinião sobre essa nossa primeira leitura. E peço desculpas também pelo atraso, desculpas pelos os momentos de tosse que eu acabei cometendo aqui, né, gente? Estou doente, estou me cuidando. Passei aí 2 semanas tossindo o tempo inteiro. Já fui ao médico, já retornei novamente, tomei muitos remédios e etc e tal. E continuo me tratando. Mas é a vida que segue, né? Vamos lá. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que tenham compreendido que não adianta ler um livro por ler. Nós precisamos compreender muito mais do que isso. A obra está aqui para ser estudada, ser dividida, ser discutida. Então, se gostou, deixa o seu like, inscreva-se no canal, divida mais informações conosco, não deixe de comprar esta obra aqui, esta que estou falando, ou até mesmo pelo Kindle, por e-book, pelo link da Amazon que eu deixo aqui no box de informações. E seja muito feliz, porque assim, gente, você ajudará o canal a crescer e a trazer muito mais material de qualidade. Obrigado e até o próximo vídeo.